Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai dar sequência ao nosso assunto sobre imunidade mediada por linfócitos B, ok? Os linfócitos B, como eu havia discutido ali no finalzinho da última aula, eles expressam na sua membrana, os linfócitos B imaturos, dois tipos de anticorpos que vão atuar como receptores de antígenos. Esses anticorpos eles são da classe de IgM e IgD, ok? Essas classes, as características físicas desses diferentes tipos de anticorpos, a gente viu lá nas aulas de anticorpos. Quem tiver alguma dúvida em relação às estruturas, eu peço que dê uma voltadinha lá e façam uma breve revisão. Ok? Aqui a gente não vai falar das estruturas desses componentes, mas sim das suas funções efetoras. Ok? Então, aqui, pessoal, os linfócitos B imaturos, eles reconhecem os diferentes tipos de antígenos. Podem ser proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, por esses receptores aqui em suas membranas, ok? Pode ser aqui IgM ou IgD. Essas células virgens, quando elas são ativadas pelos antígenos, ao se ligarem aqui nesses receptores de membrana, e também por auxílios de outros sinais, como a gente vai ver daqui a pouquinho, como alguma citocina de células T auxiliares, a gente vai ver que não são sempre que esses estímulos acontecem. Então essas células elas vão se proliferar e ao mesmo tempo aqui a gente pode fazer um paralelo com o que a gente já viu lá na proliferação e diferenciação dos linfócitos T. Eles acontecem aqui mais ou menos ao mesmo tempo. A proliferação ela não acontece toda primeiro para depois ter a sua diferenciação, ok? Então aqui após esse processo de expansão clonal, as células elas vão se diferenciar. Aqui a primeira diferenciação que acontece aqui é a produção de uma célula que ela vai ser secretora de anticorpos do tipo IgM. Okay? Então o primeiro anticorpo a ser secretado para o combate de um determinado agente infeccioso é a classe IgM. Okay? As células que vão produzir esse tipo de anticorpo, a gente não costuma chamar muito mais de linfócito B. O linfócito B a gente chama para aquelas células que são virgens. A célula que se diferencia na produção de anticorpos ela é chamada de plasmócito. Okay? Então o plasmócito nada mais é do que uma célula B diferenciada, que é capaz de produzir anticorpos. Okay? Durante a sua diferenciação, a gente também acontece a troca das classes dos anticorpos, ok? Então, inicialmente, aquela célula que produzia IgM, ela vai ter atuação inicial ali contra aquele agente infeccioso, mas a gente viu na última aula que diferentes mecanismos de ação da imunidade humoral dependem de diferentes classes de anticorpos. Ok? Então, o estímulo da troca dessa classe é causada justamente pelo indivíduo, pelo organismo que vai promover aquela infecção. Ok? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que acontece esse processo que a gente conhece como troca de isótipo ou isotipo, depende aí da bibliografia que a gente vai estudar. Uma fala isótipo, outra fala isotipo, mas basicamente a gente está fazendo aqui a troca da cadeia pesada do anticorpo. Ok? Aquela cadeia aquela fração do anticorpo que reconhece o antígeno, ela permanece a mesma, ou seja, ela vai ser específica para um determinado antígeno. Mas eu posso ter a troca da cadeia pesada para a gente ter diferentes mecanismos efetores para combater aquela infecção. Ok? Além disso, a gente também vai estudar aqui com um pouquinho mais detalhes sobre o processo de maturação de afinidade desses anticorpos. O que é isso? Imagine aqui comigo, se eu tiver uma exposição repetida, uma exposição de várias vezes de um mesmo antígeno proteico a um determinado célula. Essa exposição repetitiva pode promover um processo de maturação de afinidade de um determinado anticorpo. Okay? Então eu posso ter uma alta afinidade para um determinado antígeno quando eu entro em contato com aquele antígeno por várias vezes. Okay? Então a gente vai ver como é que isso acontece e a gente vai ver que esse processo de maturação de afinidade acontece somente com antígenos proteicos, ok? Levando então aí uma capacidade de produção de anticorpos mais fortes ao se ligar e neutralizar determinados micro-organismos e também toxinas. Ok? Então aqui foi um resumo geral do que a gente vai ver nessa videoaula. A gente vai ver também que esse processo de maturação ele promove, além da diferenciação em células efetoras,
na secreção de anticorpos, a gente também tem a produção de linfócitos B de memória, ok? Assim como a gente viu lá para os linfócitos T, os linfócitos B também geram células de memória que vão atuar nas respostas secundárias dos anticorpos. Vamos relembrar o que é uma resposta primária e uma resposta secundária? A resposta primária é aquela primeira vez que eu entro em contato com um agente infeccioso. Okay? Então, quando eu entro em contato pela primeira vez com um determinado antígeno, aquele antígeno vai estimular uma célula B virgem. Okay? Essa célula B virgem ela vai entrar em expansão clonal, ela vai se diferenciar em plasmócitos. Okay? E aqui, nesse primeiro momento, nessa resposta primária, a gente tem aqui algumas características, como, por exemplo, os plasmócitos eles vão ter aqui a produção de anticorpos que normalmente são com uma baixa afinidade quando a gente compara com a resposta secundária. Okay? A classe aqui de anticorpos, a gente evidencia normalmente uma quantidade maior de IgM em comparação à quantidade de IgG. Okay? Já numa resposta imune secundária, ou seja, uma próxima vez que eu entro em contato com um determinado antígeno, a gente não vai estimular linfócitos B virgens, a gente vai estimular células B de memória, que tem um número maior no nosso sistema quando a gente compara com as células virgens, e por isso a gente consegue ter uma proliferação mais rápida, a gente consegue gerar um número maior de células e ter uma resposta mais efetiva e potente quando a gente compara com a resposta primária. Okay? Então a gente pode perceber nesse gráfico aqui que, olha, se a gente for pegar aqui que, olha, a quantidade de anticorpos produzidos na resposta secundária ela vai ser maior do que na resposta primária. Okay? Além disso, ocorre um aumento relativo da classe IgG quando a gente compara com a IgM. Okay? Isso em certas situações pode ter, por exemplo, também aumento de IgA ou de IgE, okay? Dependendo do organismo que vai estimular. Okay? Essas características das respostas secundárias, elas são encontradas principalmente em respostas aos antígenos proteicos, ok? Essa mudança de classe de anticorpos, ok? Essa maturação de afinidade, isso tudo acontece devido ao estímulo de células T auxiliares, que só acontecem quando proteínas estimulam essas células T auxiliares, ok? Como assim, Ricardo? Então quer dizer que a gente tem respostas diferentes dependendo do antígeno? Sim, a gente tem respostas que elas dependem de células T auxiliares e a gente tem respostas humorais por anticorpos que independem, que não necessitam de células T auxiliares. Ok? Então, a gente acabou de ver, eu quero que isso fique bem claro para todos vocês. E foi até um motivo de uma dúvida que surgiu no fórum do último bloco. Ok? Então prestem atenção aqui para a gente sair com essa dúvida sanada a partir dessa explicação. Ok? Os linfócitos B, eles identificam e são ativados por uma grande variedade de antígenos quimicamente diferentes. Podem ser proteínas, polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos, pequenas substâncias químicas. Ok? Então, várias substâncias, vários compostos químicos podem estimular e ativar uma célula B e ela pode se tornar madura. Ok? Aí vem a diferença que eu quero focar para vocês. As respostas dos anticorpos a diferentes antígenos, elas são classificadas de acordo com a necessidade ou não de linfócitos T auxiliares. Okay? Então essa classificação ela pode ser baseada como linfócitos B dependentes de linfócitos T e independentes de linfócitos T. Ok? As células B foliculares, pessoal, vamos prestar atenção nisso aqui agora. Aqui, ó. Tem esse nome porque elas residem e circulam nos folículos dos órgãos linfóides. Ok? Elas promovem as respostas dependentes de células T. Estão vendo aqui, olha, um linfócito T auxiliar. E essa resposta aqui é uma resposta exclusivamente a antígenos proteicos. Ok? Então, os anticorpos para antígenos proteicos dependem de uma resposta auxiliar dos linfócitos T. Ok? Então, quem que são esses linfócitos B? São aqueles localizados no baço, outros órgãos linfóides. Ok? Então, são as células B foliculares. São aqueles antígenos
proteicos, eles vão estimular lá uma célula T, como a gente viu nas aulas passadas, e eles vão estimular esse linfócito B. Então, para produzir uma célula efetora aqui, a gente vai ter a necessidade de uma atuação de um linfócito T auxiliar, ok? Já nas células B de zonas marginais, células T localizadas em tecido mucoso, na cavidade peritoneal, elas são capazes de reconhecer diferentes tipos de antígenos, como os lipídios, polissacarídeos, etc., como a gente acabou de ver, ok? Essas células, elas respondem a antígenos não proteicos, derivados, por exemplo, da circulação sanguínea, e elas vão responder esses antígenos não proteicos independentemente de ação de um linfócito T auxiliar, ok? Então, quando eu falar de qualquer componente que não é uma proteína, a célula ela consegue se tornar uma célula diferenciada, produtora aqui que olha principalmente de IgM, ok? E essa célula ela vai ser uma célula efetora, ela vai produzir principalmente IgM, sendo que ela vai ser atuar sobre esses antígenos não proteicos, ok? Já a célula que é o linfócito B dependente de linfócito T, ou seja, um antígeno proteico, a gente vai conseguir produzir anticorpos de alta afinidade, ok? E a gente consegue fazer troca de isotipos de cadeias de fração constante, ok? Eu consigo trocar o IgM que foi produzido inicialmente por IgG, IgE. Isso aqui acontece somente com ativação de antígenos proteicos. Ficou claro? Beleza, né? Vamos tentar caminhar um pouquinho mais aprofundando essas diferenças. A gente vai focar principalmente na imunidade mediada por linfócitos B dependente de células T, ok? Porque elas são bem mais complicadas de se entender quando a gente fala de linfócitos B independente de células T, ok? Então aqui, olha, as respostas humorais, elas têm início, a gente já viu isso, quando o antígeno ele entra no nosso organismo atravessando uma barreira epitelial, ok? E eles entram, pode também ganhar circulação sanguínea em ambas as situações aqui, que olha, chegando de diferentes locais, esses antígenos eles vão chegar no tecido linfóide via sistema linfático aferente, ok? Então vamos imaginar aqui que olha, eu tenho um linfonodo, tá? Nesse linfonodo aqui a gente tem aqui uma região de acesso, uma via aferente, onde esses antígenos vão ganhar aqui essa região do linfonodo, ok? Nesse linfonodo aqui, esses antígenos eles são transportados de maneira solúveis, tá? E a princípio, os antígenos solúveis que são pequenos, eles podem alcançar aqui, que olha, essa zona folicular aqui, onde a gente tem aqui uma grande concentração de linfócitos B armazenados, ok? Então prestem atenção aqui que olha, esse vaso aferente aqui do sistema linfático chegou aqui no linfonodo. Aqui a gente tem uma circulação interna aqui que olha, que a gente chama aqui de um circuito. Nesse circuito ele tem aqui a propriedade de drenar os folículos, ok? E esses folículos eles vão aqui ser possíveis de entrar em contato com esses pequenos antígenos que são liberados por essa circulação aqui no linfonodo, ok? Através desse circuito no linfonodo, beleza? Ah, Ricardo, mas e se a gente tiver um antígeno que for muito grande, o que acontece? Esses antígenos maiores, que não conseguem atingir essa pequena circulação que dá acesso aos folículos, onde a gente tem aqui as células B que vão ser ativadas, eles podem ser fagocitados por macrófagos localizados aqui, olha, no seio subcapsular. Estão vendo aqui macrófagos localizados aqui por todo esse linfonodo. Esses antígenos maiores, eles ficam aqui pela periferia dessa circulação. Esses macrófagos, eles podem se locomover, ok? E não só eles, mas a gente pode ter também aqui alguns antígenos grandes que alcançam a medula desse linfonodo, que podem ser aqui também fagocitados por células dendríticas, ok? Então, tanto os macrófagos quanto as células dendríticas, elas podem apresentar aqui antígenos grandes por se deslocarem para o local onde está concentrado aqui esses linfócitos B, ok? O que é importantíssimo a gente destacar?
O antígeno que aqui é apresentado para as células B, aqui as células B foliculares, localizadas aqui nesses folículos aqui, que olha, ele está de maneira geral na sua conformação nativa. Tá? A gente não tem processamento aqui nesse momento desses antígenos proteicos. As células B imaturas, elas vão reconhecer antígenos proteicos nativos, não sendo esses aqui apresentados aqui nesse momento, nesse slide, pelo MHC, ok? Então aqui a gente tem a apresentação de antígenos nativos, eles não foram processados para serem apresentados para esses linfócitos B, ok? Então esse linfócito B aqui, ele não vai reconhecer MHC, certo? Lembram que o MHC de classe 1, classe 2? MHC de classe 1 e classe 2 é uma molécula que vai apresentar antígenos proteicos para linfócito T, T auxiliar e T citotóxico, ok? Linfócito B não reconhece MHC. A gente vai ver daqui a pouquinho que ele até expressa o MHC no caso da atividade do sistema imunológico humoral via antígeno proteico, ok? Mas até aqui o momento, o que eu quero que vocês percebam? Que a gente tem aqui diversos tipos de apresentação de antígeno. O antígeno, se ele for pequeno, ele pode ser reconhecido aqui diretamente pelo linfócito B localizado aqui no folículo, ok? Se ele for grande, ele pode ficar aderido tanto nos macrófagos quanto nas células dendríticas, e essas células podem apresentar esses antígenos na sua conformação nativa para os linfócitos B, ok? Pessoal, e para finalizar essa parte da estimulação aqui dos linfócitos B, a gente tem que ter em mente o seguinte: esses antígenos que chegam aqui também no linfonodo, ou pode ser também no baço, advindos da circulação sanguínea, eles vão estimular os linfócitos B, que vão se diferenciar em células efetoras, ok? A gente viu até agora que se esse antígeno que está entrando aqui em contato com o linfócito B for uma proteína, a gente vai ter a necessidade da atuação de linfócitos T auxiliares, ok? Mas a gente tem que ter em mente que se esses antígenos que estão chegando aqui não forem uma proteína, eles podem estimular, eles vão estimular os linfócitos B sem a necessidade de linfócitos T auxiliares, ok? Independente aqui da resposta do antígeno que vai estar estimulando essa célula B, o linfócito B, a gente tem que lembrar que, assim como no linfócito T, a gente também precisa de dois sinais para ativar aquela célula, para estimular a sua proliferação, sua expansão clonal e a sua diferenciação, tá? Num linfócito B, como por exemplo num plasmócito, tá? Lembram o que significa esses dois sinais? O primeiro sinal é aquilo que a gente acabou de ver, a estimulação de um receptor por um antígeno, pode ser um antígeno proteico ou não, ok? Então aqui imagine aqui que olha, eu tenho um linfócito B, esse linfócito B ele tem aqui na sua membrana receptores anticorpos, ok? Então esses receptores aqui eles reconhecem antígenos proteicos ou não proteicos e vão promover o que a gente chama de primeiro sinal. Para ativar essa célula aqui, a gente necessita também de um segundo sinal, ok? O que seria esse segundo sinal? Seria a estimulação de moléculas coestimuladoras, ok? E quem que estimula esses co-receptores aqui? Geralmente são moléculas que são formadas, que são induzidas pela resposta imunológica inata. A gente pode citar aqui um coestimulador, a gente pode citar aqui fragmentos do complemento. O complemento ele é capaz de estimular a resposta imunológica inata, ele faz parte da imunidade inata. E aqui, um fragmento do complemento ele pode ativar um correceptor aqui do linfócito B, que vai atuar como segundo sinal. E só assim ele vai promover a proliferação e a diferenciação desse linfócito. Ok? Então, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem postar lá no fórum de dúvidas e eu fico aguardando vocês nas nossas próximas videoaulas.